Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez estou trazendo outro vídeo de EA para vocês e dessa vez a gente vai testar esse EA aqui chamado Vigorous EA. Bom, como vocês já estão vendo aqui, a gente está rodando uma otimização, foram já 54 horas, 390 backtasks e a gente vai começar aqui falando dos resultados dessa otimização aqui. Beleza? Bom, para cá a gente tem resultados sem fator de lucro e também pouquíssimas operações, tá? Lembrando que a gente está rodando essa otimização aqui de 2023 até 2025, então a gente tem basicamente aí 2 anos aí, menos de 100 operações eu acho muito pouco, tá? Muito pouco relevante, o lucro aqui também é muito pouco relevante para esse tempo todo. Então, dando uma olhadinha aqui já de antemão, a gente tem aqui 365 de fator de lucro, obviamente isso aqui é irreal, foram 27 operações e um lucro de 8,30, então eu já comecei a dar uma filtrada aqui e eu acho que a gente podia ir já para a parte que nos interessa, tá? O primeiro backtest aqui que a gente tem que rodar, que seria basicamente esse 121. Porque, apesar do lucro ser ainda baixo, a gente consegue manusear isso para colocar em 2 ou 3 pares, ou aumentar o lote, ou o que quer que seja. O que me chama a atenção é o número de ordens, né, que foram 159 operações, já é algo muito mais factível do que 20 ou 18, para o período que a gente está observando. Tá em um fator de lucro também surreal de alto, tá 5,45, então acho que isso aqui a gente já poderia fazer um teste, né? Eu vou parar a otimização e a gente já poderia fazer um teste, né? Outro aqui que eu parei para prestar atenção foi o 134, então a gente tem 125 ordens com um fator de lucro ainda alto, 5,14, tá? Lembrando que a gente tem um rebaixamento de 1,21 aqui contra 3,72 ali, mas eu acho que faz sentido, tá, essa troca. Beleza? Tem alguns outros aqui que a gente pode comentar, mas vamos começar a fazer uns testes aqui, né? Lembrando que é um robô de grid, eu já vou até para essa otimização aqui. Vamos pegar esse 121, vou clicar com o botão direito e vou clicar em configurar parâmetros de entrada. Interrompendo o vídeo rapidinho para falar da nova ação aqui do canal, que é a Trade Start. A ideia aqui é ajudar algumas pessoas da comunidade a começarem a operar pela corretora parceira do canal, a Blueberry. Para participar, basta criar sua conta pelo link que está aí na descrição e a partir do dia 22/6/2026, as 5 primeiras contas que nunca abriram trade vão receber $10 via Pix assim que abrirem seu primeiro trade. Nessa primeira etapa serão apenas 5 pessoas, 5 contas e conforme as vagas forem sendo preenchidas eu vou atualizando tudo lá no Telegram. Importante, não precisa abrir operação na correria. A ideia não é incentivar ninguém a entrar em trade sem querer ou operar de forma emocional. Quando você realmente decide começar, a sua conta já vai estar preparada para participar do Trade Start. Também não existe lote mínimo nem tempo mínimo de permanência na operação. A ideia aqui é simplesmente ajudar quem realmente quer começar a utilizar a corretora. Nessa primeira etapa, a ação vai ser válida apenas para os primeiros trades. Então, se você já criou sua conta e ainda nunca operou pela Blueberry Markets, esse é o incentivo certo para o seu primeiro trade. Lembrando que serão apenas 5 contas nessa primeira etapa e eu vou avisando lá no Telegram conforme as vagas forem sendo preenchidas. Caso a sua conta esteja entre as selecionadas, eu mesmo entre em contato com você pelo e-mail cadastrado para solicitar o Pix e fazer o envio dos $10. Beleza? E bora voltar pro vídeo. E aí sim a gente já vai falar sobre as configurações do robô. Beleza? A gente tem uma parte de global aqui, a gente tem uma parte de confirmação, a gente vai deixar isso aqui em verdadeiro. A gente tem essa parte de auto start trading, também deixa isso aqui em verdadeiro, tá? Porque ele tem alguns botões, então eu recomendo que você deixe isso aqui em verdadeiro. Você pode colocar ele para só comprar, só vender ou comprar e vender, a gente vai deixar ele comprando e vendendo. Aí você tem uma parte de filtro, né? Então você consegue filtrar por dia e por horário. Tá? Então você pode deixar ele para operar ou não segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Sem muita enrolação. A gente tem esse RMI. Tudo que está ticado aqui, né, já para falar para vocês, tudo que está ticado a gente testou na otimização, tá? Então a gente vai deixar esse RMI em verdadeiro, ele também tem um filtro de ADX, que tem também as configurações aqui, então você pode deixar ele ativado ou desativado aqui em cima e você mexe nas configurações aqui. Ele tem uma parte de filtro de ATR também, né? A gente também vai deixar isso aqui em ativo. Ele tem esse outro indicador aqui, MAMA e FAMA. A gente também vai deixar isso aqui em ativado no diário, tá? E nessas configurações. Aqui você vai ter toda aquela parte de lote, tá? Então eu fixei aqui o lote em 0,01, mas você pode colocar um risco. Então ele fala ali 0,01 para 10 mil de conta, tá? Então você pode colocar aqui lote customizado. Então, sei lá, 0,01, aí depois eu quero que ele abra 0,02, 0,03,
tá? Você pode fazer isso. Isso aqui a gente vai deixar em falso, tá? Porque eu quero ver o take profit. Você tem um stop loss em mode também, caso você queira. Você tem a parte do stop loss, o tipo de stop loss que você quer, que seja pelo ATR ou por ponto, tá? A gente vai deixar por ponto, mas a gente vai deixar zerado isso aqui. Aqui a gente tem a parte do take profit, a gente tem aqui a parte do multiplicador, tá? Então 1.03 de multiplicador, ele é um robô de grid, então acho que tem que ser sim multiplicado, beleza? A gente tem a parte do trailing, aqui a gente vai ter a parte do grid, então você pode colocar ele para fazer um grid só quando está perdendo, tá? Então um grid em loss, você pode colocar um grid em profit, então ele vai, à medida que o preço vai subindo, ele vai abrindo um grid, tá? Ou você pode fazer nas duas direções, a gente só vai fazer aqui no loss. Aqui você tem uma parte a parte mais de fechamento de ordens do robô, você pode dar uma olhada, o robô é bem completo, tá? Bem completo mesmo, Magic Close, então ele tem também ali alguma configuração de deixar esse fechamento da operação um pouco mais dinâmico, um pouco mais esperto. Você tem filtros de notícia, você tem alertas, enfim, a gente vai dar um ok aqui e vamos testar isso aqui. Bom, galera, o robô tá rodando aqui. É isso aqui que eu queria comentar com vocês, tá? Eu não sei se ele vai abrir alguma operação aqui, porque tá bem lento, né? Ele tá bem lento para rodar esse backtest, então provavelmente por isso também que a otimização demorou pra caramba para rodar. Mas isso aqui que eu queria falar para vocês, tá? Então naquela configuração do Auto Start, porque você pode pausar ele por aqui, você pode comprar por aqui, vender, comprar e vender, fechar a compra, fechar a venda, fechar tudo. Você tem uma parte de riscos, tem toda uma dashboard aqui de informação, filtro dos grids. Se você estiver numa operação perdendo, você pode abrir o grid por aqui também. Então você tem toda uma parte aqui de operações e é basicamente isso, tá? Então vamos rodar esse backtest aqui e aí eu já volto com vocês. Ó, galera, pausei aqui para vocês darem uma olhada. Tem esse RMI que parece um RSI, né, para falar a verdade, mas eu não sei o porquê que ele tá como RMI. Eu acredito que seja outro indicador, tá? Não quero cometer esse erro, mas eu acredito que seja outro indicador, mas ele tem um funcionamento muito parecido com o RSI. Tá? Aqui a gente tem uma parte do Daily ADX Trend, ele também vai utilizar esse indicador aqui para fazer as entradas e provavelmente isso aqui a gente está vendo é um ATR, tá? Que ele também utiliza como parâmetro para as operações. Beleza? Deixa eu rodar esse backtest e aí eu já volto com vocês. Bom, galera, backtest finalizado aqui, 4,69 de fator de lucro. O fator de lucro veio até um pouco abaixo do que ele estava ali na otimização, por isso que é bom a gente sempre rodar um backtest com as configurações que a gente vê na otimização, né? Só para a gente ter certeza. Mas foram 159 operações, se não me engano, está bem em linha com o que estava lá. 3,73% de rebaixamento máximo. Apesar de estar um pouco abaixo o fator de lucro, não deixa de ser incrível, né? Bom, vocês estão vendo aqui a parte do gráfico, né? Com certeza é um robô de grid, vai ter essas barrigadas, o que é completamente normal, mas foram poucas barrigadas com relação ao tamanho de ordem. 0,04 foi o máximo ali que ele chegou a abrir, o que eu acho extremamente razoável, tá? O que eu queria fazer com vocês agora é só rodar mais um backtest, só para a gente dar mais uma olhada, que seria esse 134 aqui, tá? Só pra gente dar uma olhada, então vou ver se eu tiro um print disso daqui, só pra gente comparar depois. Beleza? Vou rodar e eu já venho aqui com vocês. Bom, galera, voltamos aí. Vou mostrar aqui as propriedades, como a gente fez dessa vez, tá? Vou só dar uma passada rápida aqui. Caso você queira, você pode pausar aí e dar uma olhada com mais calma, beleza? Bom, só finalizando aqui, tá? Então, se você dar uma pausada aí e dar uma olhada. Partindo aqui para o gráfico, mesmo gráfico, a gente tem barrigada assim. Parte de relatório, fator de lucro 4,47 contra 4,69 do primeiro, tá? Então esse aqui sai um pouco mais atrás, porém ele tem menos negociações, 125 contra 159 do anterior. A gente tem rebaixamento máximo 1,21 aqui contra 3,73 do anterior, então isso aqui acaba saindo um pouco na frente, né? Eles estão em um equilíbrio bem misto, lucro 39,11 contra 47,85 do primeiro, tá? Mostrar aqui para vocês a parte de resultados, só para vocês verem que de fato ele mudou sim alguma coisa, porque o maior lote aqui foi 0,03, tá? Então definitivamente ele me parece um pouco mais tranquilo esse preset aqui. Tá? Como eu falei para vocês, essa parte de lucro não me importa tanto, porque a gente pode colocar em mais pares, a gente pode colocar mais lotes, enfim, isso aqui é bem maleável, né? Então, de fato, o que acaba me importando mesmo é a parte de fator de lucro e rebaixamento máximo, porque o resto a gente consegue controlar com os lotes. Beleza? Bom, eu vou deixar esses dois presets para vocês, tanto os presets quanto o robô aí no link da descrição, e eu vou levar esse robô aqui para uma conta demo, provavelmente com o primeiro preset, até porque a gente tem aqui uma amostra muito pequena,
rotina, vou rodar ainda alguns backtests com uma amostra um pouco maior, então eu pretendo fazer isso em off e levar esse robô aqui por uma conta demo, beleza? Bom, pro de hoje é isso, peço aí pra vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo se possível, esse tipo de vídeo me dá muito trabalho pra fazer, então eu peço humildemente aí pra vocês darem um curtir aí no vídeo e se inscreverem no canal, beleza? Deem uma olhada também na ação que tá ativa aí do canal, são os $10 mais fáceis que vocês vão ganhar aí até o final de junho, beleza? Não perde tempo, dá uma olhada no primeiro comentário fixado aí, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar, beleza? Valeu e até a próxima.